Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso gratuito sobre Introdução à Terapia de Aceitação e Compromisso. Se você ainda não assistiu às outras aulas, dá uma olhada nessa playlist para que você consiga aproveitar esse conteúdo que foi pensado com muito carinho para ajudar a todos que estão interessados na terapia de aceitação e compromisso. Hoje a gente vai falar sobre, especificamente, o domínio da cognição. Então, se você é terapeuta cognitivo-comportamental, mesmo que você não queira se aprofundar na ACT, assiste essa aula até o final, porque eu tenho certeza que ela vai te ajudar. E um detalhe importante, aqui nos comentários eu vou deixar também uma série de referências e ao longo da aula vai aparecer alguns QR Codes para, se você quiser baixar o material e usar com você mesmo ou na sua prática clínica, fica à vontade, tá bom? Mais uma vez, eu só queria relembrar que o verdadeiro burro não é aquele que não sabe, e sim que não quer aprender. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma parte da aula que não ficou tão claro, vai ser um prazer te ajudar. Eu vou fazer questão de ler os comentários e responder cada um, tá bom? Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre como a terapia de aceitação e compromisso lida ou ensina os nossos clientes a lidarem com a própria mente, o aspecto cognitivo. Esse é um dos processos que compõem a flexibilidade psicológica. Na aula passada, a gente falou sobre o domínio do afeto, que basicamente, se vivido de uma maneira mais flexível, proporciona a gente viver as nossas experiências com bastante abertura, com disposição, sabendo que a vida é feita de experiências agradáveis e desagradáveis, e que se a gente viver os nossos afetos de uma maneira inflexível, nós temos o domínio da esquiva experiencial, que é aquela fuga excessiva de tentar não pensar, não sentir, não entrar em contato com as experiências que são dolorosas, que são desagradáveis, mas que essa tentativa de não entrar em contato faz com que a gente acabe sofrendo ainda mais. Foi isso que a gente falou um pouquinho na semana passada, né? Na última aula. E hoje a gente vai falar sobre esse domínio aqui, da cognição, que, se vivido de uma maneira mais flexível, nós chamamos de desfusão cognitiva, ou seja, é separado, nós não somos aquilo que pensamos, né? E se vivido de uma maneira inflexível, nós temos a fusão, ou seja, o pensador acaba virando o próprio pensamento. Eu vou, mais uma vez, né? Em cada uma dessas aulas a gente vai rever todos esses processos, tá? Então, se você ficar com alguma dúvida ou até as suas impressões, porque algumas partes podem ser polêmicas, deixa aqui nos comentários. Vamos começar falando sobre o que é esse estado de desfusão. O Russ Harris, que é um terapeuta australiano muito importante na terapia de aceitação e compromisso, ele coloca que a desfusão é a capacidade que nós temos de olhar para os nossos pensamentos, em última instância, como pensamentos, né? Eles não são mais nem menos poderosos do que outras partes da nossa experiência. O pensamento, ele não é mais ou menos poderoso do que o nosso sentimento. Ele não é mais ou menos poderoso do que uma sensação física. Ele não é mais ou menos poderoso do que uma vontade ou um impulso de ação que nós tenhamos. Então, ele até coloca, né, que no estado de difusão nós somos capazes de observar os pensamentos pelo que de fato é. Nada mais do que um conjunto de palavras ou imagens dentro da sua cabeça. Eu acho sensacional como isso já pode ser uma grande mudança de paradigma, né? Quando nós pensamos, por exemplo, em uma pessoa que tem o transtorno obsessivo-compulsivo, é muito comum que grande parte dos rituais da pessoa vem da fobia, do medo, do desconforto que um simples pensamento ocupa dentro da cabeça dela, né? Vou dar um exemplo concreto. É muito comum, por exemplo, que as pessoas estejam numa loja e sejam assaltadas por um pensamento do tipo: e se eu roubar aqui esse colar? Ou, e se eu jogar o meu celular aqui do último andar? E se eu chutar essa pessoa idosa?
E se enquanto eu estiver dirigindo, eu virar o volante e causar um acidente? Você já teve alguns desses pensamentos estranhos, né? Esse tipo de pensamento estranho, que a gente não faria essas coisas, nós chamamos de pensamentos intrusivos. E se nós temos uma relação de fusão cognitiva, nós entendemos, corremos o risco de concluir que pelo fato de nós pensarmos isso, é um representante de algum desejo interno, de alguma pulsão inconsciente. E o estado de disfusão quer promover justamente essa abertura de falar, tudo bem, isso daqui é uma ideia, é um conjunto de imagens que está dentro da minha cabeça, mas que eu não sou isso, né? Isso é o que minha mente está pensando agora, né? O grande problema é que quando a pessoa está preso dentro da própria cabeça, ela tende a levar tudo o que se pensa muito a sério. É muito comum que quando a pessoa está literalmente presa na própria cabeça, ela acredite que precise pensar de uma maneira positiva, ou que ela tenha que eliminar esses pensamentos negativos, porque senão algo de ruim de fato ela pode acontecer. Nós somos muito acostumados e treinados, socialmente falando, né, a lei do universo, lei da atração, lei do desejo. E cada um pode ter a sua experiência, seja ela religiosa ou não, né, que acredite no poder do pensamento. Mas quando nós estamos falando de um estado de fusão cognitiva, quando ela está presa dentro da própria cabeça, nós estamos falando de uma incapacidade da pessoa conseguir também entrar em contato com outras partes da experiência dela. É como se ela ficasse excessivamente sob controle apenas do pensamento. Então, esse momento em que ela fica excessivamente presa na cabeça, né, indica um nível de inflexibilidade psicológica muito grande. E como nós vimos na aula anterior, infelizmente ou felizmente, o nosso cérebro ele funciona por adição e nunca por subtração. Quanto mais a gente tenta não pensar numa pessoa, num lugar, num objeto, numa memória, mais difícil é se livrar daquela ideia, daquela pessoa, daquela memória. Então, não existe um botão que tira uma coisa da nossa cabeça, uma ideia que a gente tem. Para o bem ou para o mal, é assim que a nossa mente funciona. Então, um dado importante, né, que o próprio Kelly Wilson, que é um dos desenvolvedores da ACT, ele coloca que quando a pessoa está fusionada, presa na própria cabeça, ela age de uma maneira muito literal aos pensamentos. Sabe aquela sensação de ter o diabinho e o anjinho dentro de si, né? É como se ficasse uma luta interna, assim, né? Uma briga. E para cada argumento positivo, a própria cabeça consegue trazer um argumento negativo. E se a gente leva essa luta muito a sério, cada vez mais ela imagina que de fato precisa corresponder ao próprio pensamento. Esse nível de atenção inflexível pode orientar a pessoa muito para o passado, porque ela fica preocupada em entender a razão pelo qual isso está acontecendo, ou muito excessivamente orientado para o futuro, já que a pessoa pode acabar em estado de alerta, direcionando a atenção para o futuro como maneira de se antecipar, né? Grande parte da nossa vida, ela faz parte de dilemas, né? De tomadas de decisões, que é muito difícil a gente considerar que isso é certo ou errado, né? Mas qualquer nível de desconforto pode ser entendido como uma maneira muito lógica de processar as nossas emoções. E esse tipo, né, de postura dificulta ainda mais a nossa experiência. Quer ver uma pista de que a pessoa pode estar fusionada? Geralmente tem algumas palavras do tipo nunca, sempre, toda vez que,
Isso são pistas de que eventualmente a pessoa pode estar fusionada. Palavras como nunca, sempre, toda vez ou tenho que são boas pistas de que a pessoa pode estar em um processo de inflexibilidade, porque me fala uma coisa na nossa experiência na vida, principalmente nos relacionamentos, que nunca, nunca, ou eu tenho que. Se você ouve muito nunca, nunca, ou toda vez, sempre, vamos ficar atento porque provavelmente a pessoa deve estar em um estado fusionado, né? É muito importante a gente lembrar que a terapia de aceitação e compromisso, ela é fundada na filosofia da ciência comportamental contextual. Então nós olhamos muito a utilidade e não tanto a forma. Em outras palavras, a gente pensa na função e não na maneira como o comportamento se apresenta. E para a gente avaliar a função de uma ideia, de um afeto, de uma tomada de decisão, a gente sempre precisa olhar para o contexto e qual é o resultado que aquele fenômeno acontece ali, transforma a realidade. Por exemplo, a ideia, preciso mostrar meu potencial. Em um determinado contexto, ela pode ser muito útil. Vamos supor que você acabou de trocar de emprego e está naqueles 3 meses de experiência. Será que se você guiar a sua ação por essa ideia de preciso mostrar meu potencial, isso pode ser útil para você? Nesse contexto, que você acabou de entrar numa empresa? Agora imagine que o contexto é outro. Você está numa roda de amigos, num bar, num sábado à tarde, e tá todo mundo falando sobre futebol, né? Tá todo mundo descontraído. E você tem essa ideia de que precisa mostrar seu potencial. Nesse outro contexto, será que é útil? Será que faz sentido? Né? Se você conhece ou já entrou em contato com um narcisista, né, você vai perceber que muitas vezes isso é muito comum. Né? A pessoa o tempo inteiro precisa ali ficar se reassegurando diante da insegurança que ela acaba sentindo. Então esse pensamento de preciso mostrar meu potencial, ele não é bom e nem ruim. Nós precisamos avaliar o contexto e a utilidade desse pensamento naquele contexto. Vamos para um outro exemplo. Vou deixar isso para depois, eu quero descansar. Gente, quantas vezes a gente não faz isso, né? Não, depois eu faço isso. Bom, dependendo do contexto, isso pode ser procrastinação. Pode ser que você esteja se esquivando de cumprir com a sua responsabilidade. Mas será que isso não pode indicar só que você está descansando? Que você está fazendo um bom direcionamento das suas tarefas? Né? É muito difícil que você complete toda a sua lista de tarefa todos os dias que você se compromete a realizar. No outro dia sempre vai ter alguma coisa para fazer, né? Quando não em casa, no trabalho, quando não no trabalho do cachorro, quando não no cachorro da faculdade, do estudo, um amigo, uma mensagem que você não respondeu, uma conta que você não pagou. Se você tentar sempre fazer tudo, né? Que onipotência é essa? A gente precisa de tempos e tempos escolher deixar alguns pratinhos cair para descansar. Então veja que a própria ideia, eu vou deixar isso para depois porque eu quero descansar, em um contexto pode ser muito problemático e indicar uma procrastinação excessiva, e em outro contexto pode ser extremamente saudável, indicar que a pessoa está flexível e conseguindo estar ancorada nas necessidades do corpo dela. Né? Uma pessoa em burnout, infelizmente, pode ter dificuldade para conseguir se desvencilhar, né, das atividades do trabalho. E aí? Será que se ela começar a pensar, vou deixar isso para depois porque agora eu vou descansar, é ruim? Não necessariamente. Pode ser muito bom para aquele momento. Só que aquela mesma pessoa naquele mesmo trabalho, em outra situação, se pensar, não, vou deixar isso para depois, esse pensamento pode não ser útil.
Então veja que a gente olha muito, tanto para a fusão quanto para a disfusão cognitiva, nunca pelo o que é pensado, mas pela utilidade daquele pensamento dentro daquele contexto, tá? Último exemplo, para a gente olhar isso sobre a utilidade do pensar. Ó, é melhor eu ficar quieto, é melhor eu ficar em silêncio, eu não vou reclamar. Vocês conseguem lembrar aí, em uma situação e uma vivência que vocês tenham, em que esse pensamento ele poderia ser útil? Em que poderia ser interessante não responder? Eu consigo lembrar de uma situação. Eu estava numa viagem e aí uma pessoa claramente estava fora de si. Eu não sei se ela tinha usado alguma substância, né? E ela não estava ali, né, em condições saudáveis de estabelecer um diálogo. É útil eu bater boca com essa pessoa? Ou é melhor eu só me retirar, não reclamar e seguir, né? Agora imagine que nesse mesmo dia eu vá num restaurante, faça um pedido de... eu quero uma Sprite. Aí o garçom vem e traz uma Coca-Cola. Bom, eu tô pagando naquele contexto. E aí? Em um relacionamento, quantas mulheres infelizmente aprendem de que ela precisa ser recatada, que o homem tem que vir em primeiro lugar? Em que contexto que é útil não reclamar? Mais uma vez, o estado de fusão cognitiva impede a pessoa de olhar justamente para o todo, para o contexto. O problema de se orientar exclusivamente pela mente, esse estado de fusão, é que a pessoa vai ter muita dificuldade em conseguir olhar justamente para o contexto e pensar em diferentes perspectivas, né? Quais são as consequências de eu agir literalmente de acordo com a minha mente e qual seria a consequência se eu pudesse desobedecer a minha própria cabeça? É justamente isso que a gente quer num estado de disfusão cognitiva, de aumentar a flexibilidade e a pessoa não ficar presa literalmente na própria cabeça, né? Separar o joio do trigo é uma metáfora que a gente pode pensar justamente de quando é útil e de quando não é útil a gente seguir a nossa própria cabeça. É muito comum, né, que inclusive algumas religiões, algumas linhas da própria psicologia, inclusive se você não é um terapeuta atualizado, né, infelizmente, muitos terapeutas falam que na TCC você precisa pensar de uma forma diferente. Não, né? É muito importante que a gente consiga se relacionar com a nossa mente com sabedoria. Separar o joio do trigo. Quando você olha o joio e o trigo, eles são muito parecidos, né? Só que um é tóxico e outro é nutritivo. Alguns pensamentos, eles são extremamente úteis para nós. Outros simplesmente não funcionam. E eu posso gastar muito tempo tentando eliminar a nossa ideia que a gente não gosta de ter, eliminar aquela memória que é difícil ter, ou simplesmente conseguir, através de treino e de exercícios, direcionar a atenção para aquilo que realmente é útil naquele contexto. Se eu consigo reconhecer que aquele pensamento ele não vai me ajudar a ser a pessoa que eu quero ser no mundo, ou de tomar atitudes que vão me aproximar de construir a vida que eu quero viver, é muito mais interessante eu ampliar o meu foco que anteriormente estava na minha mente para tudo que está ao meu redor e tomar ações que de fato são valiosas. Faz sentido isso? Essa é uma diferença importante quando nós pensamos na terapia cognitiva clássica, né? Enquanto que a maneira mais habitual da terapia cognitiva antiga é reestruturar os pensamentos, na TCC moderna a ideia não é suprimir
ou mudar o conteúdo do pensamento, mas lidar com a mente de uma forma mais flexível. Eu gostaria muito de saber o que você pensa sobre isso. Como é imaginar que você não precisa eliminar um pensamento, que você pode agir de uma forma independente a ele? De verdade, queria muito ouvir a sua opinião. Eu separei aqui um gráfico para te ajudar a ver mais cientificamente, digamos assim, né, o poder da difusão cognitiva. Quando a pessoa, ela nesse primeiro gráfico aqui, né, à esquerda, tem um estado de fusão, ela fica muito sob controle de uma ideia. Por exemplo, eu tenho que... Imagine alguém em um quadro de transtorno alimentar. Vou colocar aqui hipoteticamente, né? Ela fica muito sob controle da ideia de eu tenho que pesar 40 quilos. Não, eu tenho que pesar 40 quilos. Só que dentro da experiência dela, além de ter esse pensamento, né, que fica lá repetindo, eu tenho que pesar 40 quilos, eu tenho que chegar a 40 quilos, ela fica pouco sob controle das experiências físicas que estão acontecendo no corpo dela. Então toda a sensação de tontura, de fraqueza, todo o desconforto, né, que o quadro se coloca vai ficando cada vez mais incipiente, né? A perspectiva do que é uma vida bem vivida, sobre o que importa para essa pessoa, como é que o corpo dela pode ajudar ela a viver isso que realmente importa, parece que também simplesmente não toca a pessoa. Ela está ali mais em contato com o tenho que. Todo o sentimento de tristeza que a família tem, o nível de estresse, também acaba ficando insignificante para a pessoa. Já um estado de difusão é justamente isso. Não é eliminar o pensamento, não é tirar a ideia do tenho que, mas aumentar a influência no comportamento de outras variáveis que são significativas, mas que antes ela não estava entrando em contato. Então, em um estado de difusão, é como se a pessoa saísse do tenho que e isse para minha mente diz eu tenho que, mas o meu corpo sente fome, o meu corpo sente tremor. Eu realmente gostaria de, ao invés de ver a minha mãe triste, eu gostaria de ver minha família feliz, porque eu tenho vontade de poder caminhar, sair para dançar. Então vejam a diferença que no estado de difusão a gente não se preocupa em simplesmente tirar ou mudar o pensamento. A gente quer aumentar a influência de outras variáveis que antes pareciam ter pouca influência para a pessoa. E por que a gente faz isso? Porque nós entendemos que quanto menor o estado de fusão cognitiva, maior a probabilidade de ter uma ação comprometida. Quanto mais a pessoa consegue identificar que algumas ideias são úteis e outras não tão úteis assim, ela aumenta as chances de fazer aquilo que efetivamente é útil de ser feito. Nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que nós precisamos fazer. E nem sempre aquilo que nós precisamos fazer é aquilo que nós queremos, né? É uma delícia quando aquilo que a gente quer é o que a gente precisa. Fica muito mais fácil. Mas na vida como ela é, a gente sabe que é um pouquinho mais complicado. Então a gente quer aumentar a probabilidade de resposta de ela ter uma ação comprometida, ao invés de manter o foco de ficar sob controle apenas como de um pensamento, ok? A Robin, que é uma das criadoras da ACT também, ela coloca que se o cliente não estiver preso, ele consegue se engajar em ações que são valiosas, né? E aprender com a experiência. Eu acho muito interessante como a nossa cabeça, ela não alcança 100% daquilo que a vida ela vai e pode nos proporcionar, né? Por mais que a gente pense, avalie, planeje,
compare, antecipe, faça inferências. A vida, ela sempre está um passo à frente, né? A vida, ela sempre vai nos surpreender, né? Você pode ter um planejamento perfeito, mas isso não nos traz garantias. Com isso, nós temos uma oportunidade de aprender com a experiência. Vou trazer um exemplo prático do que é aprender com a experiência versus aprender com a mente. Imagine sobre andar de bicicleta, né? Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Você pode ler sobre como andar de bicicleta. Você pode assistir vídeos no YouTube sobre equilíbrio. Você pode ler sobre a história da bicicleta. Você pode fazer mestrado, doutorado sobre como andar de bicicleta. Você pode ter todo o conhecimento verbal do mundo sobre todos os tipos de bicicleta. Como é que você aprende a andar de bicicleta? É com conhecimento verbal ou é com a experiência? Muitas vezes a gente coloca, né, em um estado de fusão cognitiva pouca atenção na experiência. Então a gente tem um roteiro, não, isso tem que dar certo, e entra pouco em contato com aquilo que a vida está nos dando de feedback. Geralmente nós achamos que esperança, fé, autoestima, né, otimismo são ideias e sentimentos muito bons. Depende do contexto. Quando nós pensamos em um apostador crônico, em alguém que está vendendo as suas coisas, acabando ali, né, em dívidas, aquela pessoa, quando está fazendo um jogo, ela pensa, agora vai dar certo. Dessa vez vai. Eu estou sentindo que esse é meu momento. Eu estou pressentindo de que vai dar certo. E aí? Qual que é o resultado disso? Percebe como em um estado de fusão, mesmo que quando a gente se funde a uma emoção, a um estado desagradável, a um estado agradável, isso também pode gerar muito problema. Imagine uma pessoa, né, uma mulher que sofre de violência doméstica. E aí ela pensa assim, infelizmente eu já ouvi isso muito no consultório. Não, mas ele vai mudar. Não, ele me prometeu que vai mudar. Não, é porque ele bebeu, agora ele vai mudar. Até que ponto esse otimismo ele é útil, né? Então, quando nós temos a capacidade de observar os nossos próprios pensamentos diante de um contexto e não observar os nossos pensamentos de uma maneira muito literal, nós temos a oportunidade de aprender com a experiência, ok? E não ficar mesmo de uma maneira só reativa às próprias ideias, né? A Robin também coloca de que nós podemos, num estado de difusão, notar e perceber os pensamentos enquanto realiza escolhas conscientes. Além disso, também a gente consegue se relacionar com os eventos privados, né? As nossas emoções, as nossas ideias, como quando a gente observa uma borboleta pousando no nosso dedo. Eu adoro essa metáfora. Eu não sei se uma borboleta ou uma joaninha já pousou em vocês. Como é que a gente se relaciona com essa borboleta ou com a joaninha? A gente para, né? Olha, tem curiosidade, a gente quer olhar, poxa, essa joaninha ela é preta com pintinhas brancas ou brancas com pintinhas pretas, né? A gente tem um estado de querer ir ao encontro, tentar olhar, né, para o nosso pensamento, para a nossa emoção com uma certa curiosidade. No estado de fusão cognitiva, não. No estado de fusão cognitiva é esse ponto. Só tem certeza absoluta, né? Não tem nem espaço para poder ter essa postura de olhar com abertura, de olhar com curiosidade, ok? Quando nós trabalhamos, né, o estado de disfusão cognitiva, é importante lembrar que nós vamos
muitas vezes causar um certo nível de apreensão ou incômodo ao entender que talvez aquelas regras que a gente seguiu a vida inteira não façam tanto sentido assim. Então a gente sempre atua de uma maneira pautada no respeito, no cuidado, na autocompaixão. Jamais, né, um terapeuta ACT vai virar e falar assim: ah, isso é coisa da sua cabeça. Ah, não, o pensamento é só um pensamento. Não, porque ora o pensamento é muito útil, ora o pensamento ele pode não ser útil. Lembra que o foco da ACT é flexibilidade psicológica? Então nós vamos... Todos esses nossos exercícios, eles são vividos dentro do contexto terapêutico com muito cuidado, com muita empatia e com muita... a gente chama isso de tracking, né? Com muita curiosidade de observar os efeitos que aquele exercício, que aquele procedimento, ele gera na pessoa, né? Então, não é uma terapia de choque que a gente simplesmente vai falar: faz isso aqui enquanto sua cabeça está mandando você fazer outra coisa. Não, isso é feito de uma maneira pensada, cuidadosa, fazendo com que a própria pessoa perceba como é que a vida dela fica quando ela aprende a obedecer e a desobedecer a própria mente, né? Sobre isso, muitas vezes a gente precisa ajudar os nossos clientes a nomear, né? Quando nós falamos o que você está pensando ou o que estava passando na sua cabeça naquele momento, muitos clientes, inclusive adultos, podem falar assim: ah, eu sinto que não vou conseguir. Eu sinto que não vou conseguir. Não vou conseguir é um pensamento e não um sentimento. Então, é muito frequente que, bom, com crianças isso é quase uma regra, mas com adultos a gente precise treinar a capacidade de separar o que é o mundo interno e o que é o mundo externo. O que é uma situação de um pensamento, né? Hoje o termo gatilho, ele é muito utilizado, né? Até de uma maneira bem banalizada. Mas é interessante a gente notar que situação é uma coisa, tá fora da nossa pele, né? Pensamento é uma coisa, sentimento é uma outra experiência, a sensação física é uma outra experiência, a ação é uma outra experiência. Então, para facilitar essa habilidade de discriminação, a gente pode utilizar alguns exercícios, como a lista dos sentimentos. Se a pessoa falar: eu não sei, não estava sentindo nada, não estava pensando nada, mostra essa lista de sentimentos, a pessoa ela consegue pelo menos olhar e falar: tá mais por uma sensação agradável ou desagradável? E aí, tendo os exemplos, ela vai tateando e falar: não, eu estava irritado, eu estava triste. Ah, não, eu acho que era mais raiva do que tristeza. Não, era tristeza e raiva. Mostra essa lista de sentimentos porque pode fazer muita diferença, tá? O QR Code vai aparecer aqui embaixo para você fazer um download. Um exercício que eu gosto bastante de fazer quando converso com crianças ou adolescentes é separar em caixinhas ou em potinhos, né? Vamos colocar então isso na caixinha do pensamento. Aí a gente escreve o pensamento e coloca lá. Vamos colocar aqui no potinho do corpo, coração batendo forte. Vamos colocar isso aqui na caixinha do sentimento, medo. Vamos colocar aqui na caixinha da situação, mamãe apagou a luz. Isso faz com que a criança consiga olhar para a própria experiência não de uma forma agrupada e sim discriminada. É muito importante a gente garantir que antes de qualquer técnica ou exercício de disfusão, o paciente ele tenha essa capacidade de olhar para a experiência dele como uma forma completa. Porque caso contrário, ele vai atribuir tudo a um único sentimento. Isso é muito comum, né? Principalmente com a ansiedade ou com a depressão.
A pessoa fala assim, ah, não, eu tô muito ansioso. Nossa, é porque eu tô muito ansioso. Ah, é porque eu sou muito ansioso. Aí ela utiliza a palavra ansioso para determinar quando ela está impaciente, quando ela está agitada fisicamente, quando ela está excitada no sentido de nossa, amanhã é aquele show, eu estou muito ansioso, ou quando ela está com medo e preocupada. É muito ruim você utilizar a mesma palavra para determinar estados emocionais tão distintos, porque isso é como se você falasse assim, ah, eu tô ansioso. Tá, mas a maneira como eu lido com a excitação é diferente da maneira como eu lido com o medo. E se eu parto do pressuposto de que a ansiedade é uma coisa ruim, eu não vou evitar só o meu estado de preocupação, mas eu começo a evitar também o meu estado de excitação, de agitação, e todas as sensações começam a ser vistas como um problema. Então, se você fala com frequência, ou ouve alguém falando com frequência, ah, eu tô ansioso, veja se a pessoa não está fusionada. Se ela realmente está conseguindo olhar para a experiência como ela está acontecendo de uma maneira mais descritiva e menos julgadora, tá bom? Bom, com isso eu vou mostrar aqui para vocês alguns exercícios que a gente faz muito frequentemente em difusão cognitiva, algumas estratégias, né? Uma clássica é o e ao invés de mais. Então, é muito comum que o cliente ele fale assim, poxa, Lua, eu queria muito poder fazer uma caminhada, mas eu estou me sentindo triste. Bom, e se a gente substituir o e pelo mas? Olha só, eu quero muito fazer uma caminhada e eu estou me sentindo triste. É claro que fazer uma caminhada é muito mais fácil quando a gente está disposto e muito mais difícil quando a gente está triste. Mas é possível fazer uma caminhada e se sentir triste? Sim, é possível. Então, veja o poder que é a gente substituir o e pelo mais. Quando você estiver falando alguma coisa, conversando, pensando na sua própria vida, quando você notar o mais, mas eu acho que não vai dar certo. Mas eu tenho medo. Eu queria muito, mas eu não tenho uma boa autoestima. Veja, o que pode acontecer se você substituir o e pelo mais. Uma outra estratégia é ver os próprios pensamentos como se fosse um comercial de televisão, como se fosse um comercial da sessão da tarde. Alguns clientes eles falam assim, né? Poxa, Luan, mas de novo eu tô falando isso aqui na terapia. E gente, nós somos repetitivos, né? Nós somos repetitivos. Os nossos dilemas, eles acabam girando em torno dos mesmos eixos. E se a gente tivesse a opção de encostar assim na cadeira e ver a situação como um espectador de si mesmo, como se fosse aquela mesma trilha sonora que a gente já conhece, né? O que poderia acontecer? Será que a gente levaria tão a sério se a gente tivesse uma postura de eu já vi esse filme antes aqui dentro, eu já vi aqui, né, isso passando pela minha cabeça antes. Essa é uma postura, né, que pode ajudar bastante, né? E a gente inclusive faz jingle, cria música. Na terapia com crianças e adolescentes, muitas vezes a gente cria um roteiro mesmo de televisão, brinca de teatro. Com adultos a estratégia pode ser um pouquinho diferente. Nesse estado aqui de disfusão, é também muito importante a gente conseguir observar os nossos pensamentos como pensamentos. A gente, inclusive, falou disso na primeira aula, se eu não me engano, né? É muito diferente de você pensar, eu sou uma pessoa ruim, pra eu tô tendo o pensamento de que eu sou uma pessoa ruim. Tem uma certa diferenciação. A única certeza é que a gente tem a cada instante pensamentos diferentes. Eles não são estabelecidos. Se você prestar atenção, eu queria tentar te colocar aqui uma reflexão, né? Como é que você estava
pensando antes de dar o play nesse vídeo e o que você está pensando agora? Provavelmente deve ter passado vários pensamentos na sua cabeça, desde tô gostando, não tô gostando, tá legal, não tá legal, concordo, discordo, nossa, isso faz sentido, isso não faz tanto sentido, tô com fome, tô com sede, tô com sono, tô com frio, tô com calor. A nossa mente, ela não para de processar as informações. E se eu tenho a habilidade de olhar para o pensamento como um processo contínuo, isso nos ajuda a ver, inclusive, aqueles pensamentos difíceis indo embora. Se eu não vejo a minha capacidade de pensar como um processo contínuo e sim como algo rígido, eu provavelmente vou ter muito mais apego àqueles pensamentos que são difíceis de experienciar, ok? Outra estratégia é a gente desliteralizar a linguagem. O que você quer dizer com essa palavra difícil, Luan? Desliteralizar é tornar menos literal, é tentar trazer à tona um pouco mais aqueles outros sentidos. Então, quando a pessoa está muito apegada a um pensamento, do ponto de vista verbal, a gente pode imaginar, esse pensamento, se tivesse um cheiro, seria um cheiro agradável ou desagradável? É um cheiro que dá vontade de se aproximar como aquelas balinhas de chiclete, né? Ou é um cheiro ruim de leite vencido? Esse pensamento, se tivesse uma cor, que cor que seria? Esse pensamento, se tivesse uma dimensão, é um pensamento leve ou é um pensamento pesado? Se ele tivesse uma textura, seria mais como uma pena passando na sua pele ou como uma lixa? Nós não somos treinados a olhar para o nosso sistema verbal como algo que a gente pode se relacionar, né? Como algo que a gente pode se aproximar ou se afastar. Então, desliteralizar a linguagem é justamente tornar menos literal o poder de influência que algumas dessas ideias podem ter sobre a nossa experiência, ok? Poxa, Lua, mas será que isso funciona? Funciona, gente. Eu vou trazer um exemplo prático aqui para vocês, ó. Se você tiver papel e caneta na mão, eu vou pedir para você pegar. Se você não tiver papel e caneta na mão, pausa esse vídeo, pega um papel e caneta na mão que a gente vai fazer um exercício rapidinho. Pega um papel e uma caneta, ou pode ser um lápis. Pausa esse vídeo que a gente continua. Ó, então, se você já pegou papel e caneta na mão, eu vou pedir para você escrever uma frase enquanto você olha, tá? Para esse papel. Você vai escrever assim, ó. Eu não sei escrever. Aí você vai escrever outra frase. Eu não estou escrevendo. Você vai escrever assim, ó. Eu nunca escrevi. Nota como que é ver o que você está fazendo enquanto tem esse pensamento aí. Você consegue notar que tem uma parte sua que é maior do que o próprio pensamento? Que você pode ter a ideia, eu não sei escrever, eu não estou escrevendo, eu nunca escrevi. É um pensamento que está dentro de você e mesmo assim você consegue se desprender desse pensamento e continuar fazendo uma ação. Esse é justamente o processo de difusão cognitiva. Nós queremos fazer com que a pessoa tenha um certo distanciamento dessa ideia e consiga fazer aquilo que é mais útil. Mesmo que aquele pensamento não seja muito útil, né? Como é que foi fazer esse exercício? Você conseguiu sentir isso que eu estou falando? Deixa aqui nos comentários. Uma variação desse exercício a gente também vai fazer na próxima aula.
né? Que vai ajudar bastante a gente se desapegar de uma visão muito rígida que nós temos sobre nós mesmos. Um exercício muito comum é a gente também tentar apelidar a nossa mente. A gente pode chamar como a mente, a gente pode falar como um vendedor de pensamento, como um papagaio. Eu gosto bastante desse vídeo, vou deixar aqui na descrição, do Russ Harris, que ele fala sobre agradecer a mente. Esse é um tipo de estratégia que a gente começa a bater um papo, literalmente, com a nossa cabeça, né? Falar que, obrigado, né? Valeu pelo pensamento. Sabe quando um operador de telemarketing liga e fala assim, olha, eu tô com uma oferta aqui maravilhosa, e fica ali falando. Muitas vezes a nossa mente é um pouco assim, né? Ela fica dizendo ali o tempo inteiro, você tem, não vai dar certo, você não é bom o suficiente, você é gordo, você é feia, não vai dar certo, não vai casar, você não vai ser promovido, blá, 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 e dizendo o que a gente tem que fazer. Bom, você pode agradecer a mente ou você pode obedecer a mente. Em alguns momentos pode ser muito útil, em outros pode ser muito problemático. Então, o estado de disfusão é justamente a habilidade de a gente o quê? De tempos em tempos, desobedecer a mente. Tentem lembrar, desfusão, desobedecer a mente quando ela for útil, ok? Uma brincadeira que também pode ser muito útil de a gente utilizar é você alterar a função. Então, falar aquele mesmo pensamento com uma outra voz, seja de um personagem, alguém de direita, eu brinco para falar com uma voz do Lula, ou alguém que é de esquerda, eu brinco para a gente falar com a voz do Bolsonaro, como a mesma ideia perde o efeito quando nós mudamos o tempo e a forma de falar. Quer ver? Vamos fazer isso juntos, ó. Pode parecer meio estranho, mas vem comigo. Eu vou pedir para que você repita várias vezes a palavra leite, ok? Então, eu particularmente gosto de leite de aveia. Eu gosto de um leite de aveia, porque eu sou intolerante à lactose, então se eu tomar leite normal eu vou passar mal. Mas eu gosto do leite de aveia porque ele tem um fundinho, né? Que ele é mais espesso, digamos assim, né? Do que o leite normal. Esse foi o primeiro pensamento que me ocorreu aqui quando eu pensei em leite de aveia, intolerância à lactose. Quando eu falei leite para você, o que você pensou? Você pensou num copo de leite? Você pensou na vaca? Você pensou em, sei lá, a caixinha do leite? Ou você pensou, eu também sou intolerante. Nossa, nunca tomei leite de aveia. Nota, qual foi a primeira coisa que você pensou quando eu disse leite? Ok? Certo. Agora a gente vai ficar vou olhar aqui no relógio, durante alguns segundos, só repetindo a palavra leite em voz alta, ok? Vamos começar? Olha que interessante. Leite, 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 leite. Como que é repetir aqui em voz alta tantas vezes leite? Tenta repetir você em voz alta, ó. Se for o caso, coloca no mudo e fala em voz alta. Vem comigo. Leite, 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 leite. A sensação que eu tenho é que eu tô falando uma outra palavra agora, que eu não tô falando leite, eu tô falando lente, parece lente.
Eu fiquei muito mais sob controle do som. Parece que eu tô falando leite. Não me lembrou mais o leite de aveia, né? Então, olha que interessante. É o mesmo estímulo, leite, só que como eu alterei a função, eu tô falando várias vezes de uma forma mais rápida, o mesmo estímulo provocou outro efeito na minha cognição, né? Então, é por isso que, se a gente utilizar essas técnicas de difusão bem amparadas, com um bom profissional que sabe dominar essas técnicas, o mesmo pensamento, eu tenho medo, ou eu não vou conseguir, pode ficar menos poderoso em nós. Veja que, mais uma vez, eu não estou preocupado em fazer com que a pessoa perca o medo, mas eu quero aumentar as chances de ela se relacionar de uma maneira mais leve com isso. Então, veja se nesse exercício que a gente fez do leite, você conseguiu notar que a mesma palavra provocou efeitos diferentes só pelo fato de a gente ter alterado a função e a forma. Isso é mais um exemplo sobre a desliteralização da linguagem, ok? Bom, mais uma estratégia que a gente costuma utilizar é a radioansiedade. Tem um vídeo aqui no canal, eu acho sensacional. Depois que você terminar essa aula, confere. Se você conhece alguém ansioso, se você conhece ou se você é, né, uma pessoa que acaba sofrendo de ansiedade, ouve a radioansiedade, porque é um vídeo que ajuda a gente a lidar de uma forma mais leve, e olhar para a ansiedade é diferente de olhar a vida através da ansiedade, né? É muito diferente de olhar para o medo e olhar a situação através do medo, ok? Eu deixei algumas referências aqui para você que quer se interessar, ver um pouquinho mais, né? Eu gostaria só de reforçar, de aqui nos comentários, deixar suas dúvidas, o que pode ter ficado não tão claro assim, mas que vocês gostariam que eu reforçasse um pouquinho mais. E antes de encerrar esse vídeo, eu só gostaria de reforçar mais um detalhe quando a gente fala de difusão cognitiva. Um processo de difusão, ele nunca acontece de uma maneira isolada, né? Então, quando nós lidamos com o domínio do afeto junto com o domínio da cognição, todos aqueles processos de flexibilidade psicológica, eles são entrelaçados. Então, para eu selecionar o uso de uma técnica, seja no domínio do afeto, ou seja no domínio da cognição, nós precisamos fazer a conceitualização do caso. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o domínio da atenção. Esse que é um processo fundamental, se a gente orienta a nossa atenção muito para o passado, muito para o presente, muito para o futuro, e de uma maneira mais flexível, a gente estrutura as intervenções através das estratégias de mindfulness ou da atenção plena, tá? O que tem de igual, o que tem de diferente com meditação? Envolve religião, é uma ciência cognitiva, então é sobre esse o assunto que a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Mais uma vez, compartilhe esse vídeo com outros terapeutas, outros interessados em terapia de aceitação e compromisso, e a gente se vê na próxima aula. Tchau!